Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Vinícius Novaes, editor do PropMic, e o assunto de hoje será a inovação da indústria e a importância do acompanhamento estratégico das métricas. Para falar sobre o assunto, hoje eu tenho o prazer de receber Fernando Sodré, que é diretor de marketing da CIMED, e Fernanda Mazzocchi, que é diretora de Scan Marketing para a América Latina. Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Prazer, pessoal. Muito legal estar aqui. Muito prazer. Obrigado pelo convite. É muito legal falar sobre a CIMED. Tem muita gente que tem dúvida, né? Sempre que me encontram, pergunta como que é lá, como que é trabalhar. Então, é uma oportunidade aqui para compartilhar um pouco do que a gente faz. Muito legal. Bom, então para a gente começar, a gente, muitas vezes, quando falamos do sucesso de um produto ou de uma marca, a gente olha para a estratégia de mídia e de marketing de influência, né? Mas nada disso acontece se o produto não estiver disponível na loja, certo? Então, o primeiro ponto que eu queria falar é sobre a disponibilidade do produto para o consumidor. Fernanda, você que possui 30 anos de experiência em inteligência de mercado, tanto na indústria quanto na parte de institutos, conta um pouquinho para a gente sobre a importância das métricas, como que elas garantem o sucesso de inovação na gôndola. Legal, Vinícius. Primeiro, prazer a todos. Sou Fernanda, da Scantec, diretora de Scan Market. Na verdade, todo mundo fala muito do speed to shelf, que é a velocidade do produto para chegar na gôndola, né? Mas mais do que isso, a gente precisa ter velocidade para medir, que é o speed to measure, né? Se a gente não tiver velocidade para medir, a gente não vai ter, na verdade, sucesso na inovação, né? E a Scantec, ela, apesar de ser uma empresa grande hoje, ela tem um espírito de startup e ela consegue trazer essa velocidade na hora de medir a inovação no ponto de venda, né? Hoje, a gente tem N ferramentas para isso, que vai desde o macro até o micro, né? Então, a gente consegue entender nível SKU, nível região, nível estado, aonde está essa inovação, até chegar no nível loja, né? Ticket a ticket, loja a loja. E isso com uma velocidade muito rápida. Então, a gente consegue entregar isso para o cliente, entregar isso para o Fernando, 2 dias depois dessa inovação ter chegado na loja. Isso é muito rápido, né? Então, acho que vai além da velocidade de chegar na gôndola, eu acho que é a eficiência de medir e a criatividade, porque a gente consegue também medir de acordo com a necessidade do cliente, né? Se ele quer medir um pool de lojas, ou se ele quer medir um pool de estados, a gente também consegue, tá? Então, a gente também é muito flexível e muito criativo na hora de trazer essa mensuração para a necessidade de cada um dos nossos clientes. Fernando, a CIMED lançou os hidratantes labiais, o Carmed Fini, que foi um sucesso, né? Que ainda é um sucesso. E que até venceu, né, o prêmio Inova, Inovações de Impacto na categoria Perfumaria. Todo mundo fala sobre as mudanças, estratégias de marketing, mas a execução, como a Fernanda trouxe, é o que faz garantir o sucesso. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre como foi esse processo de pensar e acompanhar a gôndola e como a Scantec auxiliou nesse processo? Olha, essa é uma pergunta boa, né? Todo mundo quer saber sobre esse case do Carmed, mas acho que interessante para o contexto que a gente está falando é falar para todo mundo que a gente é uma empresa bem particular, bem diferente. A gente é uma empresa 100% verticalizada, então a gente tem a gente tem uma das maiores gráficas da América Latina para imprimir nossos cartuchos e temos 26 centros de distribuições distribuídos pelo Brasil, o que dá uma agilidade para a gente de distribuição muito grande. Então, do produto sair da gráfica da nossa fábrica até chegar nos rincões mais longe do nosso país, que é um país continental, é tudo 100% CIMED. A gente tem 1.000 vendedores. Então, se a gente faz um bom lançamento, e a gente faz de um jeito bem raiz, como se dizia antigamente, né? A gente faz através de lives no Instagram com o nosso time comercial, a gente chega em 25 mil pontos de venda em uma semana. E essas pessoas, a maioria é autônomo, e aí eles fazem a execução, a gente ensina a fazer a execução através das lives, eles fazem essas execuções, a gente faz às vezes concursos, dá prêmio em cima de execução,
Então, a gente tem um share de gôndola bem desproporcional, assim, principalmente no varejo independente. E, recentemente, a gente começou a trabalhar as marcas, né? Que a gente viu que, para a gente chegar onde a gente quer, não dava para só fazer o que a gente fazia. A gente começou a construir marca. E aí, a gente começou a evoluir bem nas redes. Com relação à Fini, assim, foi um misto de competência com sorte, né? Nem a gente esperava o sucesso que foi. O que a gente conseguiu fazer lá foi sair um pouco da funcionalidade da categoria, né? Que, convenhamos, aqui no Brasil, pouca gente tem lábio rachado ou ressecado por conta do nosso clima. E a gente transformou um produto funcional numa coisa totalmente emocional, que as pessoas compram para colecionar, para ver o gosto, para ter as embalagens, para fazer acessório. Foi desse jeito que a gente fez. Esse é o grande segredo do... É um dos grandes segredos do produto? Com certeza esse é o segredo. Carmed hoje é um lifestyle dessa geração nova que está vindo aí, que é tão volátil, que tem... E para manter esse sucesso, a gente não parou de inovar, né? Então, logo depois do Fini, a gente lançou o BFF, que publicou entre 5 e 15 anos. E nessa idade as meninas gostam muito desse negócio da minha melhor amiga. Eu cansei de comprar coraçãozinho que match, pulseirinha que combina com a da amiga. E a gente teve essa sacada de fazer o BFF com a Larissa e com a Maísa. Depois veio Barbie, né? A Barbie fazendo aniversário aí. A gente contou essa história do empoderamento feminino. E sempre tem alguma coisa por trás. Então, se no Fini foi o chaveiro... depois no BFF veio o Friendship Bracelet, que estava na época do show da Taylor, né? E o público tem bastante aderência. Depois a Barbie com o contexto do aniversário de 80 anos. E, enfim, aí a gente não parou mais de inovar. Agora acabamos de lançar a segunda onda do Fini. A gente quer sempre manter. São parceria. Quantos hoje que tem disponíveis? E a gente teve bastante aprendizado, né, ao longo dessa jornada. Então, de preço, e a gente é uma empresa muito de tentativa e erro, né? A gente faz pouca pesquisa e a gente não tem medo de errar, a gente é encorajado, a gente é uma startup grande. E não tem nenhum problema em tomar decisões rápidas e depois a gente vê que errou e recolher. Então, a gente cometeu alguns erros e hoje a gente descobriu que a gente faz lançamentos, edições limitadas que saem, nem descontinua alguns, porque a gôndola não é elástica, né? E hoje a gente tem 3 SKUs fixos e o resto de edição limitada, que entra e sai. E o último que a gente lançou agora em parceria com a Balduco, que é bem legal, né? A Balduco... é a detentora tem muita gente que não sabe, mas Chocotone é uma marca registrada da Balduco, né? Legal. É o único que pode chamar Chocotone. E é uma marca icônica, familiar, tem tudo a ver com a gente. Pessoal muito legal de trabalhar. A gente lançou e ele entra e sai. É um presente de Natal, sabe aquele presentinho que você não sabe o que dá, amigo secreto, para a sobrinhada, para os netos. Então, presente acessível. A gente fez o depara atrás da embalagem para fazer tudo. Os colecionadores ficam loucos, né? Porque esse entra e sai é a oportunidade que eles têm de ter, né? Isso. Entra e sai, aí ficou uma loucura a gente chama nossas fãs de besties, né? As Carmed Lovers são nossas besties. É assim que a gente se chama. E... é uma disputa para conseguir os raros, né? Sim. Que são essas edições limitadas. E as loucuras que a gente faz, né? A gente fez um da Madonna, surgiu uma oportunidade para a gente fazer, quando teve o show da Madonna, uma edição limitada com a embalagem da turnê. E esse é um dos mais requisitados. E também o que a gente é patrocinador da CBF, a gente tem um que é o Carmed do Canarinho, que também a gente não vende, a gente dá no estádio, né, para quem vai no jogo, faz dinâmica na cidade onde vai ser os jogos, e também esse é um dos mais raros. Sempre me pedem quando me encontram na rua, eu quero do Canarinho. Isso é bom. Fernanda, como você vê esses indicadores que o Fernando trouxe para a gente? Então, Vinícius, eu acho que a inovação ela é fundamental, né? E a Scantec está sempre inovando em termos de trazer também produtos hoje
para os nossos clientes, né? Seja do varejo, seja da indústria, seja do segmento alimentar, seja do segmento farma. Eu acho que um dos mais novos produtos hoje da Scantec, que apesar de já ter quase 2 anos ainda é um bebê, é o Scan Market, né? Que é um produto que te dá uma leitura expandida, né? Então, você tem uma leitura expandida nível SKU, tá? Nível estado, e você recebe hoje os dados com 12 dias após a leitura dos dados na loja. Então, você consegue ter uma leitura expandida que representa o total do Brasil com 12 dias após esse produto ter chegado na loja. Então, isso é fundamental para uma inovação. Eu não estou falando de um pool restrito de lojas, eu estou falando do nosso Brasil, da magnitude do nosso país, tá? E o Scan Market hoje, ele está presente em mais de 65% dos municípios do Brasil, tá? E a Scantec como um todo, não só no produto Scan Market, mas nos produtos como um todo da Scantec, que lê ticket a ticket, loja a loja, na sua completude. Quando a gente não consegue olhar a completude, a gente expande isso. A gente representa hoje, mais ou menos em leitura de ticket, 8% do PIB brasileiro, tá? A gente hoje, o maior instituto de pesquisa em termos de leitura de ticket no mundo. A gente só fica atrás do Walmart. Então, isso também é inovação. Isso também é criatividade, isso também é flexibilidade, né? Então, por isso que eu falo que a gente é uma empresa grande com espírito de startup e a gente é mais do que um instituto. A gente quer ser um enabler, a gente quer ser uma ponte entre o que o consumidor está esperando e o que a indústria está querendo lançar, né? Então, todo mundo tem que ficar feliz para que essa inovação dê certo. Porque se a indústria lançar, não medir e não entender se o consumidor está gostando ou não, a inovação não vai dar certo, né? Então, a gente precisa ser essa ponte, né? E ter essa agilidade, porque a inovação ela precisa de agilidade para poder trazer isso para o consumidor. Eu até acabei não respondendo a sua pergunta, né? E realmente a gente pode fazer uma dupla muito boa. A gente é uma empresa que... A Carla fala muito isso e eu concordo 100% com o que ela fala. A gente é uma empresa que a gente é realizador, né? A gente sai fazendo e muitas coisas dão certo, outras não. Mas a gente não é muito de... a gente é bom pra caramba porque a gente fez isso. A gente não nos achamos por isso. Como também quando a gente faz coisa errada, a gente também não se penaliza por isso. A gente faz tudo errado. Não. A gente vai fazendo e vamos aprendendo. Mas uma das coisas que a gente precisa melhorar muito é em mensuração. Então, você perguntou se a gente mensura muito pouco, a gente está se estruturando para isso. A gente montou agora um time focado em inovações e espero contar com a Scantec para a gente mensurar melhor os nossos resultados e ser cada vez mais assertivo. Fernando, na prática, quais foram os indicadores mais importantes que a CIMED acompanha durante o lançamento do CarMed? Então, você vê, é o que eu estava falando, né? O que a gente vê é venda. A gente olha a venda, a gente tem um time de trade ainda muito reduzido, o que a gente, nas redes, né? Porque a gente tem no varejo independente a nossa própria equipe, que aí a gente faz, mas a gente tem poucas formas de mensurar. É mais nas fotos que a gente pega uma amostra. E nas redes, a gente tem um time de trade reduzido, como eu disse, 20 pessoas. E aí a gente tem uma ferramenta que aí tira foto, vê o nosso share de gôndola e tal. Mas a gente tem muito que melhorar e eu conto com a Fernanda. Fernanda, e como que a plataforma da Scantec torna esses dados acessíveis em tempo real? Como que é feito isso? A gente, na verdade, acho que o bacana da Scantec é que a gente transforma dados brutos de uma maneira muito rápida e ágil em inteligência acionável, né? O que a gente chama de inteligência acionável, no final das contas, né? Quando eu olho para o Scan Market, eu posso olhar a distribuição do meu produto, né, a nível estado. Eu posso olhar para o market share do meu produto versus a concorrência. Eu posso olhar para a distribuição, para o market share, para o preço, se tá no preço certo, porque a inovação, para dar certo, ela tem que estar no preço certo, né? E a distribuição, por quê? Porque a inovação ela tem que estar visível e acessível. Quando ela está visível e acessível, a gente está falando de distribuição.
quando a gente está falando de preço, a gente está falando de preço certo versus o set competitivo. Quando a gente está falando de market share, a gente tem que entender qual é o market share que a gente quer chegar para poder começar a investir nessa inovação, seja em televisão, seja em mídia, seja mesmo em material de ponto de venda na loja. Olhar para planograma, né? Então, quando a gente cruzar esses dados com planograma, então, trabalhar com a equipe de vendas para que essa equipe de vendas olhe para o planograma. A própria Scantec também tem ferramentas que nos ajudam. A gente tira uma foto da gôndola e a gente consegue dividir com o cliente como é que esse planograma está sendo projetado. E até dados de shopper, que não estou falando de Scam Market, mas eu estou falando de shopper, né? Então, assim, quem está comprando a minha inovação está comprando o que mais, para a gente poder começar a trabalhar com compra cruzada, promoções cruzadas e etc. E, então, essa coisa de transformar o dado bruto em inteligência é fundamental, porque o dado pelo dado, todo mundo tem. Mas a gente tem uma equipe também, hoje, só para a indústria, de quase 300 pessoas, tá, fazendo análise dia a dia, hora a hora, para realmente trazer inteligência para os nossos clientes, né? Não só para os nossos clientes, mas a gente também tem uma equipe voltada para o varejo, né, que faz exatamente a mesma coisa que a gente faz para a indústria, para o varejo. Porque o que a gente quer, o que deixa a gente feliz, o que está no nosso DNA, é justamente deixar o varejo e a indústria felizes, né, contribuindo de forma inteligente para o bom resultado do negócio. Fernando, você falou que a base de dados da Scantec ela é grande, ela é robusta, né? Ela contempla o Brasil inteiro. Como que a Scantec tem acesso a esses dados? Chegam a esses dados? De novo, né? Eu acho que a gente é um dos únicos que tem acesso a esses dados de uma forma 100% automática. A gente não tem nada manual na nossa base de dados, tá? E quando a gente fala de 100% automático, não é só o 100% automático. No Scam Market, a gente está falando de um dado expandido, mas a gente expande muito pouco hoje no Scam Market, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente hoje está com mais ou menos 200 categorias na nossa base de dados dentro do Scam Market. Dessas 200 categorias, a gente tem uma cobertura, tá, versus o sell-in da indústria de 95%, tá? E o que a gente faz, a gente expande muito pouco. Por quê? Porque a gente recebe praticamente dados das principais redes hoje do Brasil, tanto de super e hipermercados, quanto do atacarejo, né? Do cash and carry, que a gente chama. Então, desde o 1 até 50 mais checkouts e o cash and carry e o atacarejo. E o que a gente faz a gente não aceita metade da informação. Quem contribui com a informação com a gente, contribui na sua completude. Então, passa ticket a ticket, loja a loja, de segunda a domingo, todas as semanas do mês. Quem não compartilha, a gente espelha, a gente entende o comportamento desse varejo que não compartilha hoje com a gente e a gente expande a informação. São pouquíssimos. Eu estou falando hoje de 9, 10 varejos no Brasil que não contribuem com a Scantec. Então, eu estou falando de uma base que ela é expandida, mas ela é quase censitária, né? Eu acho que eu só não falo que ela é censitária porque o pequeno varejo no Brasil ele é muito granular e muito grande. Mas a nossa base do pequeno varejo ela é a maior do Brasil e da América Latina, com certeza, tá? E, então, é isso. Eu acho que a questão de realmente ter um dado 100% automatizado faz muita diferença versus a concorrência que a gente tem por aí. Bom, gente, a gente já está chegando ao final desse papo. Mas antes de encerrar, eu queria pedir para vocês deixarem algumas mensagens e alguns insights desse papo. Hoje, com foco nos profissionais de marketing. O que seria legal para eles tirarem desse papo que a gente teve hoje aqui? Com quem começamos? Vamos lá, vamos começar. Eu vou até olhar para a câmera ali. Eu acho que eu vou deixar muito claro minha primeira frase aí do nosso papo, que eu acho que é o speed to shelf e o speed to measure. Então, a questão da agilidade é muito importante. E isso a Scantec ela preza demais, tá? E a customização, né? A gente está pronto, e a flexibilização. A gente está pronto realmente para atender o que o cliente espera na hora que ele está inovando, para medir essa inovação. Então, e o produto, né? Óbvio, eu acho que
na hora que a gente pensa na inovação, a gente tem que pensar na mensuração até antes do início do funil, né? Porque se a gente não medir isso, a gente não vai conseguir ver o sucesso ou o não sucesso aí desse produto. Fernando. Bom, eu adorei o bate-papo. Acho que a Fernanda já vai ganhar um cliente aqui. A gente vai conversar com certeza, porque a gente precisa melhorar nessa parte de mensuração. Mas, assim, a gente estava, antes de entrar aqui na sala, né, falando sobre a CIMED. Todo mundo tem curiosidade. Eu comecei o papo assim. Mas o fato é que eu falo lá na CIMED que eu visto a sandália da humildade todo dia, porque eu aprendo muito lá. Eu trabalhei muitos anos na Johnson & Johnson e depois na Nestlé, empresas grandes, né, multinacionais. E lá o que faz a gente ser diferente, a gente crescer 2 vezes o mercado, é a nossa agilidade. A gente não tem medo de errar. A gente está pronto para a onda que vier, né? Porque eu me lembro de anos atrás a gente fazer plano de 10 anos, plano de 5 anos. E hoje em dia você tem que fazer, no máximo, o plano de 3 meses e estar disposto a mudar completamente ao longo desses 3 meses. Então, eu acho que você tem que procurar, dentro da sua organização, ter essa flexibilidade, né? Espero que os globais conscientizem-se disso também, porque geralmente são travas, e eu já sofri muito com isso, e hoje eu não tenho esse sofrimento que nos dá essa flexibilidade para a gente crescer. E, óbvio, a mensuração, você acompanhar resultados, isso é fundamental. E, de novo, quero contar com a ajuda da Scantec. Não, eu até vou fazer um adendo aqui. O mundo mudou, né? E eu acho que o consumidor mudou. Essa coisa do plano de 5 anos, de 10 anos, não existe mais. Né, com essa coisa da mídia social e tudo, e vocês usam muito, eu acho que é o plano de 3 meses, é o plano de 1 mês, eu acho que... E que pode mudar. Acho que pode mudar, né? E você não pode achar ruim que vai mudar. Não pode. Assim. E por isso a Scantec investe tanto na flexibilização e na rapidez e agilidade da mensuração inteligente. Né? Gente, muito obrigado pelo papo. Eu conversei hoje aqui com o Fernando Sodré, que é diretor de marketing da CIMED, e com Fernanda Mazzocchi, que é diretora de Scam Marketing para a América Latina. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Obrigada, gente. Obrigado.